Como lidar com narcisistas em nossas vidas sem perder a paz ou cair em suas armadilhas? Existem momentos em que o impulso de confrontar o narcisista se torna quase irresistível. A vontade de expor suas distorções, buscar justiça ou exigir responsabilidade pode ser forte. Mas e se esse confronto nos arrastar ainda mais para uma teia de frustração e confusão? E se a sabedoria de Jesus nos indicar um caminho diferente, um que não passe pela tempestade, mas sim por cima dela? Em sua palavra e nos ensinamentos de pensadores como C.S. Lewis, encontramos orientação para proteger nossos corações e confiar em Jesus para lutar as batalhas que não podemos vencer sozinhos. As Escrituras nos ensinam que o Senhor lutará por vocês, só precisam estar quietos. Êxodo 14:14. Essa quietude não é passividade, mas um poderoso ato de fé. A decisão de confiar na justiça divina em vez de buscar o confronto humano. É importante estabelecer limites que honrem nosso valor e buscar a paz que excede todo entendimento. Queridos filhos do Todo-Poderoso, quantas vezes vocês já se depararam com alguém que, ao ser confrontado com a verdade, distorce suas palavras e as devolve a você como um reflexo distorcido em um espelho quebrado? Você entra na conversa esperando clareza, mas sai com um turbilhão de confusão e culpa. Há uma lição profunda aqui, que fala tanto de discernimento espiritual quanto do comportamento humano. Confrontar o narcisista frequentemente leva a resultados inesperados e tóxicos que drenam sua alma em vez de restaurá-la. Em momentos como esses, você pode sentir uma onda de indignação justa, um desejo de expor a manipulação ou exigir justiça. No entanto, o confronto pode se transformar em caos, onde a pessoa confrontada reage com ataques defensivos, distorcendo suas intenções e fazendo você duvidar de sua própria realidade. É como tentar agarrar uma sombra. Quanto mais você a persegue, mais ela escapa, deixando você com a sensação de ser vítima de suas próprias boas intenções. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos lembra que o inimigo frequentemente distorce bons desejos, transformando-os em armadilhas. Sua necessidade genuína de justiça pode se tornar uma porta aberta para danos emocionais e espirituais se não for conduzida com discernimento. Isso não justifica o comportamento do narcisista. Ao contrário, confrontá-lo diretamente esperando que ele mude, frequentemente causa mais mal do que bem. As armadilhas demoníacas da manipulação emocional prosperam nesses confrontos, e você acaba em uma teia de frustração, culpa e esperanças mal colocadas. As Escrituras também oferecem sabedoria para essas situações. Não responda ao tolo segundo a sua tolice, para que você não se iguale a ele. Provérbios 26:4. Expor um narcisista pode parecer um passo necessário para alcançar justiça, mas rapidamente pode se transformar em uma discussão inútil onde você sacrifica tanto a paz de Jesus quanto seu próprio bem-estar. Em vez de resolver qualquer coisa, você se sente mais exausto, seu espírito esgotado pela recusa incessante deles em assumir responsabilidade. Jesus nos chama a não sermos passivos, mas sábios. Existe força em reconhecer que algumas batalhas não são nossas para lutar. Ao recusar entrar no ciclo deles, você reconquista sua paz e nega a eles o poder sobre seu espírito. Isso não é fraqueza, é sabedoria e sobrevivência espiritual. Ao se afastar do confronto, você não está se afastando da justiça. Você está caminhando em direção à intervenção divina, confiando em Jesus para lidar com o que você não pode. Essa mudança sutil, mas crucial, abre caminho para escolhas mais saudáveis e limites mais fortes. E talvez, querido amigo, seja nessa escolha que você encontre a liberdade que tanto deseja. Mas o que podemos esperar daqueles que se recusam a assumir responsabilidade? Quais padrões devemos reconhecer em seu comportamento? Você já percebeu como, quanto mais busca compreensão ou reconciliação, mais o narcisista distorce a própria realidade que você está tentando esclarecer? É como estar em um salão de espelhos, onde cada reflexo se distorce o suficiente para confundir e desestabilizar você.
Eles constantemente transferem a culpa, distorcem os fatos e se recusam a assumir responsabilidade, fazendo com que um relacionamento saudável pareça impossível. Você pode começar a questionar não apenas as palavras deles, mas até mesmo suas próprias percepções, seu senso de identidade lentamente corroído pelas narrativas imutáveis deles. Esse padrão não é acidental. É uma estratégia calculada para manter você desorientado e vulnerável. Quando eles se recusam a admitir a culpa, forçam você a um ciclo de dúvidas sobre si mesmo. Você pode começar a se perguntar se está sendo sensível demais, exigente demais ou até mesmo controlador. Mas lá no fundo, seu espírito sussurra a verdade. Isso não é um simples mal-entendido, é manipulação projetada para manter o poder em suas mãos. Esse comportamento implacável é uma forma de aprisionamento emocional que drena sua força e obscurece seu discernimento. C.S. Lewis observou com precisão que o mal muitas vezes é banal e repetitivo. Em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, o demônio mais experiente ensina seu aprendiz a usar distorções sutis, mas persistentes, para enfraquecer o crente. Essas manipulações pequenas, mas constantes, podem nos levar ao esgotamento espiritual e emocional. Os narcisistas usam essa mesma abordagem, uma erosão lenta da verdade e da confiança, uma recusa contínua em enfrentar suas próprias falhas, deixando você carregando fardos que nunca foram seus. A Bíblia também lança luz sobre esse comportamento. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5:20. A recusa de um narcisista em assumir responsabilidade inverte a realidade, tornando impossível a paz. Você pode desejar reconciliação, mas com alguém comprometido em distorcer a verdade, essa reconciliação não passa de uma miragem. Nessas interações, é essencial lembrar que você não é responsável por consertar alguém que se recusa a enxergar sua própria ruína. Jesus não chama você para carregar esse fardo impossível. Ele o chama para a clareza, para o discernimento e para a força silenciosa de saber quando recuar. Mas o que acontece quando você confronta essas distorções e recebe apenas respostas manipuladoras? Imagine um homem que planta uma árvore em solo rochoso. A árvore parece promissora, suas folhas são verdes, seus galhos se estendem para o céu, mas abaixo da superfície, suas raízes não têm espaço para crescer. Quando os ventos fortes chegam, ela não se inclina, ela se parte. Confrontar o narcisista é muito parecido com isso. Você oferece a verdade esperando que ela crie raízes, mas o solo rochoso do coração deles a rejeita. Em vez de crescimento, eles respondem com resistência, distorcem suas palavras, desviam a culpa e colocam os holofotes em suas supostas falhas. Sua defensividade funciona como um escudo, não para protegê-los, mas para cegá-los. Isso não é um diálogo entre duas almas em busca da verdade. É um teatro cuidadosamente montado para proteger seu frágil senso de superioridade. C.S. Lewis frequentemente alertava sobre os perigos do orgulho, esse grande pecado que transforma tudo o que é nobre em algo egoísta. Em O Grande Abismo, um personagem se apega tão fortemente às suas próprias justificativas que é incapaz de entrar na luz do céu. Da mesma forma, as respostas manipuladoras do narcisista existem para proteger seu ego, mesmo que isso custe a verdade, a intimidade e o crescimento espiritual. Eles preferem distorcer a realidade a admitir um erro, pois, para eles, vulnerabilidade parece sinônimo de destruição. As Escrituras falam claramente sobre esse comportamento. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2. A defensividade do narcisista não é apenas uma maneira de evitar a culpa, é um esforço desesperado para sustentar uma ilusão. E quanto mais você se envolve, mais se vê preso no ciclo de distorção e frustração deles. O que fazer então, quando cada tentativa honesta de resolver a situação é transformada contra você? A sabedoria está em reconhecer que alguns terrenos são duros demais para um diálogo frutífero.
Quando o solo do coração deles permanece inflexível, devemos considerar se realmente fomos chamados para trabalhar ali. Talvez o ciclo de frustração que você enfrenta não seja algo a ser rompido pelo confronto, mas sim pelo afastamento e pela busca de um terreno firme. Certa vez, um construtor decidiu erguer uma casa sobre areia movediça. Todos os dias, ajustava as paredes, reforçava as vigas e adicionava suportes. No entanto, por mais esforço que colocasse, a fundação continuava instável. As paredes se inclinavam, os pisos cediam e o telhado desmoronava. Quanto mais ele trabalhava, mais exausto ficava, até perceber que seu esforço era inútil. O problema estava na base. Tentar construir um relacionamento saudável com o narcisista é exatamente assim. O solo sob seus pés está sempre mudando e quanto mais você tenta consertar os estragos, mais se perde no processo. Cada tentativa de abordar os problemas leva apenas a mais frustração. Os narcisistas se recusam a reconhecer seus erros e quando pedem desculpas, suas palavras são vazias, sem substância ou mudança real. Eles se agarram às suas narrativas distorcidas, pois para eles admitir uma falha representa uma ameaça à frágil fachada que construíram. Esse ciclo de negação e manipulação se torna uma armadilha, um ciclo em que sua energia é desperdiçada tentando consertar algo que nunca foi feito para se sustentar. C.S. Lewis compreendia bem a inutilidade de tentar argumentar com aqueles que se agarram às suas próprias ilusões. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o demônio mais experiente aconselha manter os humanos focados em esforços inúteis, pois sabe que o esgotamento enfraquece o espírito. O inimigo se alegra ao nos ver derramando nossos corações em tarefas sem esperança, pois isso nos distrai do verdadeiro trabalho da alma, crescer em fé, discernimento e paz. A Bíblia alerta sobre o perigo dos esforços fúteis. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Mateus 7,6. Quando suas tentativas de trazer verdade e resolução são repetidamente rejeitadas, isso é um sinal de que o solo não está pronto, que seu esforço está sendo desperdiçado. Em vez de fortalecer o relacionamento, você se vê constantemente na defensiva, lutando contra ataques que o deixam esgotado e desorientado. A sabedoria é em saber quando recuar. O ciclo não será quebrado apenas com confronto ou esforço. Às vezes, a única forma de encontrar paz é parar de tentar construir sobre um terreno instável. Quando a areia sob seus pés se recusa a firmar, pode ser hora de buscar a única fundação sólida que Jesus oferece. Certa vez, um viajante tentou atravessar um deserto onde as areias estavam em constante movimento. Cada passo parecia incerto, pois o chão sob seus pés não sustentava. Ele nunca conseguia firmar completamente os pés, e embora o horizonte prometesse segurança, a instabilidade tornava o progresso impossível. Um relacionamento com o narcisista é muito semelhante a essa jornada perigosa, imprevisível, instável e exaustiva. O comportamento deles muda conforme suas necessidades do momento, tornando qualquer sensação de segurança passageira. Em tais relacionamentos, promessas são feitas, mas raramente cumpridas. Desculpas são dadas, mas não passam de encenações, sem arrependimento genuíno. Quando suas necessidades mudam, seu comportamento também muda, deixando você constantemente sem equilíbrio. Você pode tentar construir confiança, criar um vínculo baseado no entendimento, mas a natureza sempre mutável do narcisista impede que qualquer coisa sólida se forme. Você se pega questionando se está caminhando para a estabilidade ou apenas girando em círculos, voltando aos mesmos padrões de confusão. C.S. Lewis escreveu sobre o perigo das ilusões e das fundações falsas. Em Cristianismo Puro e Simples, ele nos lembra que tudo que é construído sobre uma mentira acabará desmoronando. A realidade do narcisista é uma de autopreservação, onde a verdade é moldada para servir ao seu ego. Se eles percebem que estão perdendo o controle,
distorcem a narrativa para restaurar seu senso de superioridade. Essa constante mudança mantém você em um estado de ansiedade, sempre questionando o que é real e o que é mera manipulação. As palavras de Jesus em Mateus 7,26 são claras. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Construir um relacionamento com alguém que se recusa a reconhecer a verdade é como erguer uma casa sobre areia movediça. A base não se sustentará, e as paredes de esperança que você levanta inevitavelmente desmoronam sob o peso da inconsistência dessa pessoa. Mas Jesus nos chama para o terreno firme, para relacionamentos enraizados na verdade, na humildade e no amor. Ele oferece uma fundação que não muda com os ventos do ego ou as tempestades do orgulho. Quando você se perceber preso nas areias movediças da manipulação, lembre-se de que a verdadeira estabilidade vem de permanecer na palavra imutável de Jesus. Pois quando paramos de tentar construir onde o solo é instável, abrimos espaço para nos firmarmos na sabedoria e na paz divina. Certa vez, houve um caçador que armou uma armadilha tão habilmente escondida que até as criaturas mais sábias tropeçavam nela. A isca era tentadora, um vislumbre de esperança, uma promessa de resolução. Mas assim que a presa dava aquele passo, a armadilha se fechava, e escapar parecia impossível. Confrontar o narcisista na esperança de consertá-lo ou expor suas mentiras é como pisar nessa armadilha. O que parece ser um caminho para a cura se transforma em uma teia de emaranhamento emocional e espiritual. Quanto mais você se concentra em corrigir o comportamento deles ou revelar suas falsidades, mais fundo você cai na negatividade que eles criam. As táticas do narcisista, como gaslighting, transferência de culpa e manipulação emocional, apertam ainda mais o laço ao seu redor, consumindo sua paz e distorcendo sua percepção da realidade. Você pode começar a questionar seu valor, seu discernimento e até mesmo sua relação com Jesus. Esse é o objetivo do inimigo: manter você preso, distraído e espiritualmente esgotado. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ilustra como os demônios se alegram ao nos manter focados nas falhas dos outros, enquanto negligenciamos nossa própria alma. Quando nos fazem obcecar pelas mentiras e toxicidade de alguém, eles nos afastam da luz e da verdade de Jesus. Essa obsessão se torna uma armadilha espiritual, onde nossas mentes e corações são consumidos por frustração, amargura e desespero. Em vez disso, ele nos chama a confiar nele, entregar as situações que estão além do nosso controle e preservar nossa paz espiritual. Como um jardineiro que corta o acesso da erva daninha à luz e à água, devemos aprender a retirar a energia emocional que alimenta o comportamento do narcisista. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 2:11 a não sermos enganados pelos esquemas de Satanás, pois não ignoramos os seus desígnios. O inimigo frequentemente nos seduz com a ideia de lutar por justiça, mas de uma forma que nos esgota e mina nossa fé. A batalha que acreditamos travar pela verdade pode se transformar em um campo onde nossa própria paz e sanidade estão em risco. Mas Deus não nos pede para nos enredar nessa luta interminável. Em vez disso, Ele nos oferece discernimento e uma saída. Ao nos afastarmos e entregarmos a situação a Ele, evitamos a armadilha e preservamos nossa alma. Jesus nos chama para a liberdade, não para o fardo de tentar mudar aqueles que se recusam a enxergar a verdade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Quando resistimos à tentação de corrigir aquilo que só Deus pode transformar, entramos na liberdade que apenas Ele pode conceder. É sobre redirecionar essa energia para onde realmente pode florescer. Amar alguém não significa permitir que essa pessoa nos prenda em ciclos de dor e manipulação. Deus nos chama para uma vida de paz e discernimento, não de confusão e desgaste emocional. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração não é um ato de fraqueza,
mas de sabedoria e obediência. Quando estabelecemos limites saudáveis, estamos reconhecendo nosso valor diante de Deus e nos afastando de relações que nos afastam dele. C.S. Lewis nos lembra que confiar em Deus deve começar de novo todos os dias, como se nada ainda tivesse sido feito. Esse processo de entrega diária nos liberta do peso de tentar consertar aquilo que está fora do nosso controle. Em vez de investir nossa energia em confrontos inúteis, colocamos a situação nas mãos de Deus, confiando que sua justiça e seu tempo são perfeitos. Que possamos nos lembrar de que a verdadeira liberdade não vem de vencer uma discussão ou mudar alguém que se recusa a mudar. A verdadeira liberdade está em soltar as correntes da manipulação e descansar na paz que só Deus pode oferecer. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus, que guia e protege nossos corações de todas as mentiras e manipulações. Quando aprendemos a descansar em sua sabedoria, a verdadeira liberdade começa a se manifestar em nossas vidas. Assim como um pássaro que, ao parar de lutar, encontra a libertação nas mãos do seu Salvador, nós também encontramos a paz quando nos entregamos à vontade de Deus e estabelecemos limites que nos protejam. Esse é o caminho da liberdade espiritual. Não lutar contra o incontrolável, mas permitir que Deus, com sua força suave e transformadora, nos liberte das armadilhas do ego e da manipulação. Portanto, ao dar um passo para longe do ciclo tóxico, você permite que Deus libere seu coração da prisão da manipulação emocional, levando-o a um lugar de paz e cura. Em Filipenses 4:7, encontramos a promessa de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é o resultado de entregar as situações nas mãos dele, confiar em seu plano e seguir seus caminhos. Essa paz não nasce da confrontação, mas da confiança. A confiança de que Deus protegerá seu coração quando você estabelecer limites saudáveis e se recusar a se envolver em ciclos intermináveis de culpa e distorção. Estabelecer limites é um ato de autorrespeito e fé. Significa reconhecer seu valor aos olhos de Deus e proteger os dons espirituais que Ele confiou a você. Quando você diz não ao comportamento tóxico, você diz sim à paz de Deus. É nesse espaço de liberdade que você pode reconstruir seu espírito, recuperar sua clareza e caminhar na verdade de quem você foi criado para ser. C.S. Lewis observou uma vez que um homem não pode diminuir a glória de Deus ao se recusar a adorá-lo. Assim como um lunático não pode apagar o sol ao riscar escuridão nas paredes de sua cela. As tentativas do narcisista de distorcer sua realidade não mudam a verdade sobre quem você é. Ao dar um passo para trás, você se recusa a deixar que a escuridão deles defina quem você é. Você retoma a luz da verdade de Deus, onde a paz e a liberdade florescem. Essa jornada de estabelecer limites e confiar em Deus não é fácil, mas à medida que você a percorre, perceberá que o peso da culpa, confusão e frustração começa a se dissipar. E nessa liberdade recém-descoberta, você encontra uma vida não mais amarrada ao caos deles, mas ancorada na paz inabalável de Deus. Queridos amigos, a jornada de lidar com o narcisista não é fácil. As armadilhas da manipulação, a distorção da realidade e o ciclo interminável de confrontação podem deixá-lo exausto e desanimado. Mas Deus, em sua sabedoria, oferece um caminho melhor. Ele o convida a dar um passo para trás, estabelecer limites e confiar nele para trazer a justiça em seu tempo perfeito. Lembre-se de que seu valor não é determinado pelo comportamento de outra pessoa, ou por percepções distorcidas. Sua identidade está ancorada na verdade de Deus. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza. Não serei abalado. Salmo 62:6. Quando você estabelece seus limites e entrega a luta a Deus, não está desistindo. Está se mantendo firme na base inabalável da paz dele. À medida que avança, incentivo você a refletir sobre seus relacionamentos. Você está investindo energia em um ciclo do qual Deus está pedindo para você se afastar? Você confundiu confronto com cura,
quando Deus está lhe oferecendo liberdade por meio da rendição? Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe-nos saber nos comentários com a declaração: eu escolho a paz de Deus sobre o caos tóxico. Compartilhe esta mensagem com aqueles que podem precisar de encorajamento. E não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar conectado com mais conteúdos de fé e sabedoria.